Graça e paz, crianças, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula, amém? Espero que vocês gostem muito. O tema desse mês é: não devemos estar sozinhos. Então, a aula de hoje quem vai dar sou eu mesma, tia Cíntia. Então, espero que vocês prestem bastante atenção nessa palavra que veio diretamente do Pai. Amém? Então, nós iremos aprender hoje sobre Jesus e os 12 discípulos. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele não começou sozinho. Logo no começo, no início do ministério dele, ele chamou os 12 discípulos para poder auxiliar ele. Amém? Então, eu peço que vocês abram suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. Amém? Amém? Pegaram suas Bíblias? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus começa a chamar o nome dos 12 apóstolos, que são ele: Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, que também é chamado de Tadeu, e Judas Iscariotes. E esses são os 12 discípulos de Jesus, também chamados de os 12 apóstolos. Amém? Então, a Bíblia fala no versículo 12 o quê? Que Jesus ele subiu ao monte. Subiu ao monte e fez o quê? Passou a noite toda orando. E pela manhã, quando amanheceu o dia, então sim, ele fez a escolha dos 12 discípulos. Quando Jesus estava orando, ele estava o quê? Ele estava falando com Deus, ele estava conversando com Deus, ele estava se consagrando, ele estava ali dizendo: Senhor, me ajuda, amanhã eu tenho uma decisão muito difícil e eu quero que o Senhor me auxilie nisso. Por quê? Porque Jesus ia chamar os 12, aqueles que iam acompanhar eles em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada aqui na terra. Jesus, ele era Deus, mas ele precisava de ajuda no seu ministério. Por isso que ele chamou os 12. E ele teve que se consagrar porque os 12 tiveram que deixar muitas coisas para poder seguir Jesus. Muitos deles tinham trabalhos, não é isso? Só que eles deixaram de trabalhar para poder seguir Jesus por onde Jesus ia. Amém? Então, essa decisão foi uma decisão muito difícil. E Jesus teve que ter a direção de quem? De Deus, a direção do Pai. E os 12, sim, aceitaram e foram com Jesus e ficaram nessa caminhada com Jesus. Amém? E o que os 12 fizeram para ajudar Jesus? Nós temos o exemplo da multiplicação dos pães. Quando Jesus estava com aquela multidão atrás dele, não é isso? E aquela multidão passa vários dias com Jesus. E no final, um dos discípulos chega e fala: Jesus, essas pessoas estão com fome, há tempo que elas estão seguindo a gente. Então Jesus fala: discípulos, ele pede para os discípulos fazer o quê? Organizar aquelas pessoas. Façam grupos para que a gente possa alimentar essas pessoas. Então os discípulos foram, fizeram os grupos e auxiliaram Jesus. Porque Jesus não ia conseguir fazer isso sozinho. Por isso que ele teve a ajuda dos 12. Então os 12 foram, se separaram, os grupos. E também fizeram o quê? Depois que Jesus orou e multiplicou o pão, o que aconteceu? Os discípulos fizeram o quê? Foram e repartiram para todo mundo a comida, o peixe e o pão, os peixes e os pães. E o que mais? No final de tudo, sobrou ainda muita comida. E para não se estragar, o que fizeram? Os discípulos, mais uma vez ajudando Jesus, foram e recolheram todo o resto de alimento que sobrou e guardaram. Então os discípulos, eles foram um auxílio para Jesus. Assim também como algumas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, como Maria, Madalena e outras mulheres também. Eles estavam ali sempre ajudando Jesus.
Mas Jesus, ele tinha 3 que eram mais íntimos dele, que eram amigos dele. Todos os discípulos eram amigos, mas esses eram amigos íntimos, que era quem? Pedro, Tiago e João. Então, eles foram específicos. Eles estavam com Jesus em momentos que Jesus mais precisava. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. A filha de Jairo havia falecido, ela tinha morrido. E Jesus disse, não, eu só quero que venha comigo Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Então, apenas eles entraram no quarto onde a menina estava e eles oraram e assim a menina ressuscitou. Amém? E também outra parte que fala de Pedro, Tiago e João é antes da morte de Jesus. Antes de Jesus morrer por nós, se entregar na cruz, ele sofreu muito, porque a carne dele não queria, mas o espírito dele estava dizendo, é a coisa certa. Então ele estava muito angustiado e chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Ele chegou aos 3 e disse, me ajuda em oração, porque eu estou muito angustiado. E os 3 assim foram, porque eles eram amigos. Amigos nunca deixam uns aos outros. E Jesus, ele precisou de outras pessoas. E assim como Jesus precisou, nós também precisamos. Nós não devemos estar sozinhos. Todo mundo precisa de alguém. Assim como Jesus precisou e assim como você precisa. Essa foi a palavra de hoje, espero que vocês tenham aprendido muito e vamos praticar essa palavra. Nós não devemos estar sozinhos, nós devemos sempre ter alguém, seja de um amigo, seja da mãe, seja do pai, seja da sua família, seja das pessoas aqui da igreja. Então a gente sempre tem que estar tendo esse contato, sempre conversando, ligando, mandando mensagem, se falando, porque um sempre ajuda ao outro. Nunca a gente deve estar sozinho. Porque quando a gente está sozinho, vem pensamentos maus em nossa mente. E pode levar a gente até pecar, a nos separar de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus, ele sempre tem um plano para estar perto de nós. Amém? Tchau, graça e paz. Não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, compartilhar para outras pessoas e até a próxima aula. Tchau.